Kamusta mga kababayan? Naandito tayo ngayon sa Mabuhay Motors Go Auto West. And I'd like you to meet my new driver. So Roxy, ano ba itong sasakyan na sasakyan natin ngayon? Ito yung Chevy Camaro RS. Tara, let's go! História pagando enquanto o puta senta forte. Fugir da polícia pra quebrada meio toque. Cuidado na pista, mas a sorte veio site. Vou furar teu jaco da vilone com a parte. Soluço que pinta com a porra de uma chupa miranda na tua cara. Faz uma carnificina, bitch, só não me incomoda que eu ando meio brabo com o dedo no gatilho. Mano, vou fuder tua vida. Reclamando, eu troco bala meio, passo meio fast. Olha só no morro de lado no Skyline. Roda ativante, um body kit foda. Se quiser te mando colar guarde rei o block. Eu tô no rally. Thank you for the ride, Roxy. And again, paano ba sila maka-avail ng You're sasakyan? welcome po. So pumunta lang po sila dito sa Go Auto Outlet West. Matatagpuan po ito sa likod lang po kami ng BMW po malapit sa Walmart Olha só, cuidado que o mano saca a cidade. Bitch coreana com os meio puxado enquanto o luxo puxo muito mais de 1 quilo de racha. Mano, então já sintonia.